Fala galera, canal China Esportes, trazendo mais um vídeo de notícias atualizadas desta quinta-feira. Começamos com notícias da seleção brasileira. Edilson é monitorado por Tite e pode ser novidade na próxima convocação da seleção, para os amistosos contra a Rússia, no dia 23 de março, e Alemanha, no dia 27. O treinador revelou que ainda procura um reserva para Daniel Alves. Tite ainda procura um reserva para a lateral direita e um meia que atue de fora para dentro. Edilson é um dos destaques da posição no Brasil. No Grêmio, foi um dos nomes da conquista da Copa Libertadores do ano passado. Agora no Cruzeiro, mantém a boa fase. E Tite já mandou um olheiro observá-lo de perto. O clássico entre Cruzeiro e América, no dia 4 de fevereiro, no Mineirão, foi acompanhado por Tomás Araújo, analista de desempenho da seleção. O jogo não poderia ser melhor para Edilson. Ele teve atuação segura defensivamente. No ataque, deu um lindo cruzamento para o golaço de Arrascaeta, o único da partida vencida pelo Cruzeiro por 1-0. Agora sobre a lateral esquerda, quem vem sendo testado por Tite com mais frequência é Alex Sandro, da Juventus. Ele é titular do time italiano, mas, pelo visto, ainda não convenceu o treinador da seleção brasileira. Agora vamos às notícias que movimentam o Atlético Paranaense. Técnico do Furacão elogia Camacho e Luca, do Corinthians, mas não confirma acordo. Fernando Diniz comandou o Furacão em jogo-treino contra o Alvinegro, em São Paulo. O técnico levou a sua equipe ao CT Joaquim Grava para a realização de um jogo-treino em que o volante Camacho e o atacante Luca estiveram em ação pelo Corinthians. Estamos sempre atrás de bons jogadores, mas as negociações são questões internas do clube. Não divulgamos, avisou Diniz, quando questionado sobre o seu desejo de contar com os atletas corintianos por empréstimo. São dois grandes jogadores. Um deles trabalhou comigo durante 3 anos, ressalvou, referindo-se a Camacho, seu atleta nos tempos de Grêmio Osasco Audax. Camacho e Luca, no entanto, não evitaram o tropeço do Corinthians. O Atlético Paranaense, que já conta com o meia Guilherme emprestado pelo clube paulista, venceu o jogo-treino com gol do zagueiro Wanderson, outro ex-corintiano. Notícia do Fluminense. Fluminense goleia o Salgueiro e se classifica na Copa do Brasil. Tricolor atropela time pernambucano no estádio Newton Santos. O Fluminense deu mostra de que se recuperou da eliminação precoce na Taça Guanabara ao golear por 5-0 o Salgueiro do Pernambuco, nesta quinta-feira. Com o resultado, os cariocas avançaram para a terceira fase da Copa do Brasil. Os donos da casa dominaram a partida durante os 90 minutos. O destaque do jogo foi o lateral direito Gilberto, que marcou 2 vezes, um em cada tempo. Marcos Júnior, na etapa inicial, além de Robinho e Sornosa, no segundo tempo, decretaram a goleada do Fluminense. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense terá pela frente o vencedor do confronto entre Juventude Rio Grande do Sul e Avaí de Santa Catarina, que vão se enfrentar na próxima semana, em Caxias do Sul. Notícia do São Paulo. Sem sustos, São Paulo bate CSA em Maceió e avança na Copa do Brasil. Sem grandes sustos, o São Paulo se classificou à terceira fase da Copa do Brasil durante a noite desta quinta-feira. Jogando em Maceió, após um primeiro tempo fraco, o tricolor voltou mais ligado para a segunda etapa e evitou a disputa por pênaltis ao derrotar o CSA, por 2-0, com gols de Nenê e Cueva. Com o resultado, a equipe dirigida por Dorival Júnior atingiu a sua 4ª vitória seguida e sem sofrer gols. Contra o Madureira uma vitória magra de 1-0, em seguida pelo Campeonato Paulista pegou o Botafogo de São Paulo e ganhou de 2-0, e depois derrotou o Bragantino por 1-0. Em sua caminhada rumo ao inédito título nacional, o São Paulo enfrentará na terceira fase o CRB de Alagoas, que derrotou o Novo Hamburgo nos pênaltis. Diferente das fases anteriores, agora os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, que ainda não possuem as datas definidas. Agora vamos às notícias do Palmeiras. Palmeiras cede empate ao Linense e perde os 100% no Campeonato Paulista.
Verdão abre 2-0, mas permite reação do adversário em casa. O jogo desta quinta-feira tinha tudo para ser um show do Palmeiras, tendo quebra de recordes e Borja, autor de 2 gols, como astro principal. No entanto, o Alviverde vacilou em casa e permitiu que o Linense empatasse o duelo, que terminou em 2-2. Notícia do Internacional. O Campeonato Gaúcho tem um novo líder, e é o Internacional. Depois do tropeço do Caxias, o Colorado foi a campo na noite dessa quinta-feira para disputar o primeiro clássico do estadual diante do Juventude, no Beira-Rio. De virada, o Inter venceu por 3-1 e conseguiu terminar a 7ª rodada na ponta da tabela de classificação. Com isso o Internacional soma 15 pontos, um a mais que o Caxias, agora vice-líder. Já o Juventude estaciona nos 5 pontos e segue fora da zona de classificação. Se o Juventude tivesse ao menos arrancado o empate nessa quinta, a equipe da Serra teria entrado no G8. Na próxima rodada, o Inter visita o São Paulo de Rio Grande do Sul, domingo, às 16 horas. Já o Juventude pegará o Caxias, de novo fora de casa, segunda-feira, às 20 horas. E para fechar as notícias desta quinta-feira, vamos falar sobre o cavalo paraguaio. Isso mesmo, nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, partida entre Sport e Ferroviário, o time pernambucano abriu 3-0, com gols de Anselmo, Fabrício e Marlone, mas deixou o adversário marcar 3 gols no fim da partida. Mazinho fez aos 76 e depois aos 83, e Valdeci empatou o jogo aos 86, e nos pênaltis deu Ferroviário. Um vexame histórico. Campeão da Copa do Brasil há 10 anos pelo Sport, o técnico Nelsinho Batista viu o seu time ser eliminado na segunda fase da edição deste ano do torneio. Não teve São Magrão desta vez nos pênaltis. E por 4-3, com Rogério e Marlones perdendo cobranças de pênalti, os cearenses eliminaram o Leão, que perde uma cota de R$ 1.400.000 que a Copa do Brasil estava pagando para os times que avançaram de fase, e deixa o campo com a crise instalada. Então galera, depois desse vexame do Sport, vocês acham que o time pernambucano cai no Brasileirão esse ano ou não? Deixem nos comentários quais serão os 4 clubes que vão cair para a Série B deste ano. E não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal, e até a próxima.